Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz encontrado morto a bala no bairro do Jardim Brasil 2. Ladrões assaltam e matam barbeiro a tiros em São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos. 6 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro para cá, este ano no estado já foram registrados 2.092 assassinatos, sendo 1.170 no interior e 922 no Grande Recife. Polícia cumpre mandado de prisão contra mulheres envolvidas com tráfico de drogas. Maicon Carvalho. Esses comerciantes recebiam vídeos de ameaça e, por meio da ameaça, tinham que fazer transferências de dinheiro para a conta dos criminosos. Nós estamos aqui com o delegado Paulo Gondim, que vai nos dar outros detalhes. Delegado, de que forma a polícia conseguiu chegar até essas 7 mulheres? Todas elas eram parentes desses detentos? Parentes, ou mãe, ou esposa, ou irmã de detentos, de 2 unidades prisionais aqui da região metropolitana do Recife. Chegamos nesse grupo através de uma extorsão cometida contra uma comerciante de Camaragibe, do ramo alimentício. O extorsor, o autor que estava detido, exigiu um depósito de R$2.500 numa conta Pix que estava, por sinal, ela estava no estado de São Paulo. Eles movimentaram em suas contas correntes mais de R$400 mil, como foi apresentado aqui. Foi apreendido com uma delas R$8.420 em espécie, e vale frisar que, quanto a essas extorsões cometidas em Camaragibe, é a 4ª operação de repressão qualificada que nós deflagramos. Conseguimos prender 30 pessoas, as quais movimentaram em 6 meses mais de R$3 milhões em suas contas correntes, muito dessa quantia proveniente de extorsões de seus parentes que estão recolhidos em presídios aqui no estado. A função dela é administrar todo o dinheiro, fazer a lavagem do dinheiro, né? Reinserir no sistema bancário nacional o dinheiro proveniente da extorsão perpetrado por seus parentes. Com um desses alvos, uma senhora de 53 anos, que por sinal é mãe de um detento que está numa penitenciária aqui no estado. Nós apreendemos R$8.420, uma residência humilde. Uma senhora que vivia de fazer quentinhas, ela disse que não vendia nem mais que 20 quentinhas por dia, a um preço de R$10, e estava com essa quantia bastante vultosa em sua residência. Esse dinheiro foi apreendido e vai ficar à disposição da Justiça. Maicon Carvalho para o Bandeira 2. O ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Prazeres Boa Viagem, foi assaltado na Avenida Conselheiro Guiar, em Boa Viagem, pertinho do Santander, por um só suspeito armado que roubou dinheiro da renda. Feliciano Lopes de Vasconcelos Júnior, 46 anos, foi baleado na subida da Embratel em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, por um só elemento. Esse elemento havia se interessado em comprar uma motocicleta que a vítima havia publicado através do WhatsApp. Mais uma história daquela, né? E no local, o falso comprador anunciou um assalto e atirou no rapaz, fugindo em seguida, levando a motocicleta dele. Foi uma tentativa de latrocínio. O rapaz, Feliciano Lopes de Vasconcelos Júnior, foi levado para o Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia. Enterrados restos mortais de família morta em Carpina. A notícia com o repórter Emerson Pereira. O velório foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, Congregação da Jaqueira, em Carpina. Marcilene Maria Medeiros frequentava esse templo há 17 anos. Ela fazia parte do círculo de oração. A filha, Tainara Emanuele Medeiros, também era daqui, uma das vocalistas do coral jovem. Na despedida, os grupos entoaram hinos que as duas costumavam cantar. Severina, amiga de Marcilene, fala o quanto tem sido difícil conviver sem ela. A doendo mais, a alegria é que ela está com o Senhor, né? Mas foi-se embora, só fica a saudade.
Maiara relembra as últimas vezes que cantou com Tainara. Convidava ela para louvar, né? A gente mandava pelo WhatsApp o louvor que a gente iria cantar, né? Nara, escuta esse hino aí que a gente vai louvar na festa. Ela nunca dizia não. Após o velório, o cortejo seguiu pela cidade, até o cemitério São Sebastião. Os corpos foram liberados quase um mês após o crime porque passaram por exame para identificação das vítimas, que foram encontradas carbonizadas. O sepultamento de Manuel Ferreira, marido de Marcilene e pai de Tainara, também aconteceu nesta terça-feira, no município de João Alfredo, agreste do estado, terra natal dele. O suspeito de envolvimento na morte dos pais e da irmã, Thales Emanuel Medeiros, de 23 anos, continua preso. Ele disse em depoimento que teria contratado alguns comparsas para simular um assalto na casa e conseguir dinheiro para pagar uma dívida, mas que a ação teria fugido do controle. Os corpos foram encontrados num carro carbonizado num canavial, em Nazaré da Mata. A polícia segue em busca dos outros envolvidos no crime. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Laísa de Olinda da Silva Santos foi alvejada por disparos de arma de fogo na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Prado, em Gravatá, por um tal de Pinha. Esse Pinha é integrante de uma quadrilha comandada por um tal de Gessiel, que está preso. Laísa de Olinda da Silva Santos foi socorrida no hospital local. E Tainara Lins dos Santos, de 26 anos de idade, e José Almir da Silva, de 34 anos, residentes em Barreiros, foram assassinados com disparos de arma de fogo na PE-96, em Terra do Engenho, Canoa Rachada, em Água Preta, na Mata Sul do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. O casal foi morto dentro de um carro Siena branco. Ele morreu com um tiro na nuca e ela com um balaço na cabeça. Com o José Almir, a polícia encontrou 5 munições intactas de revólver calibre 38 e também 9 big-bigs de maconha na cueca dele. Os corpos de Tainara e José Almir foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E haja violência contra a mulher. Cátia Maria dos Santos, de 34 anos de idade, conhecida por Cal, residente na Rua Madureira, no bairro da Bela Vista, em Goiânia, foi assassinada com disparos de arma de fogo pertinho dos quartos de Tati, na Rua Coronel Caruá, no bairro Nova Goiânia, em Goiânia. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Rian Francisco da Silva, jovem com 21 anos, e Bruno Márcio da Silva, de 20 anos. Eles foram alvejados a bala e morreram. Inclusive, uma pessoa ficou ferida, Everton Marcelino de Oliveira. Os 3 foram alvejados por tiros de pistola e também submetralhadora na Rua da Cacimba, no bairro Oiteiro do Livramento, em Sirerê. Cerca de 10 homens meteram bala nos 3. Rian e Bruno morreram no local e o Everton ficou ferido e foi levado para o hospital local. A polícia está investigando o caso. Washington Souza Silva, de 25 anos, residente na Rua Cantora Dalba de Oliveira, na comunidade dos Milagres, no Ibura, foi agredido a golpes de faca peixeira por Josivaldo de Souza Cordeiro, de 32 anos de idade, conhecido como Paulista, que mora na mesma rua e que por pouco não foi linchado por populares. O padrasto dele o resgatou das mãos do povo e o levou para a casa da avó dele, em Ponte dos Carvalhos. A polícia foi lá e segurou o cara, encaminhando ao DHPP, onde ele foi autuado em flagrante. A vítima, Washington Souza Silva, foi levada para a Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, e depois removida para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Rapaz encontrado morto a bala no bairro do Jardim Brasil 2. Ladrões assaltam e matam barbeiro a tiros em São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas.
causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Ligadinhos com a gente na Jornal Marcos Douglas, o baiano na Chagas Ferreira. Dona Cosma, mãe do delegado. Dona Cosma mora na Rua da Linha, em Camaragibe. Ela e o neto dela, Renato Jefferson, na Avenida Costa Azul, pertinho da barraca de São Antônio. Estão lá José Zig e a esposa Dior. Os funcionários do HR, todos ligados com a gente, inclusive, eles estão denunciando aí o atraso de pagamento dos extras. Tiago e Marconi estão ligados com a gente no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. Os sargentos PMs Clerivaldo do BPRV e a Silva, motorista do Coronel Azevedo, do BPTran. O comissário Madruga e os filhos dele da empresa Redentor Segurança Patrimonial Escolta Armada no Janguem Paulista. Seu Lourenço, avô de Ailton, que mora no Privenzo Lira, na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo, também ligados com a gente. Marroca dos Ônibus e a esposa Marinalva no Alto Zé Bonifácio e também Tom da Quitanda. Em Água Fria, ao lado do Mercado Público, estão lá os funcionários da Casa de Frios de Fábio, todos ligados com a gente. A turma da CTTU na sede da Avenida Cruz Cabogá, aqui bem pertinho. Flavinha, Nilson da Logística, Lúcio Gonçalves, supervisor da área norte, Leandro Eufrásio de Itatinga e também Alexandre Belezal, todos sintonizados com a gente na Jornal. Cleberson, Wanderson, Félix e Viana, de 19 anos, e Gersina Gomes da Silva Neta, de 51 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo em Goiânia, bem pertinho da delegacia. O suspeito, Raiz Santana dos Santos, 18 anos, e outro suspeito, Graziel Eduardo Dantas do Nascimento, 18 anos também. Os dois foram presos em flagrante e o casal ferido foi levado para o Hospital Belarmino Correia. Edipo Ferreira de Souza, de 35 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca becheira durante uma bebedeira na Rua Manuel Albuquerque Cavalcante, no bairro São Geraldo de Arco Verde, tendo sido ainda levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Foram dois elementos. Ele estava bebendo com dois caras estranhos, discutiu com os elementos e acabou sendo assassinado na ponta da faca. Antônio Janderson de Amorim Vieira, com 24 anos de idade, ele estava de motocicleta e acabou atropelando um cavalo, animal na pista, na rodovia Mestre Dominguinhos, em São João, no Agreste do Estado. Ele, Antônio Janderson de Amorim Vieira, morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Wanderson Júnior Leite da Silva, de 31 anos, foi baleado na Rua do Magano, em Garanhuns, no Agreste do Estado, por dois homens em um carro Fiat Palio Prata que o arrastaram para o matagal. Os caras fugiram pelo matagal e ele, Wanderson Júnior Leite da Silva, foi socorrido na emergência do hospital lá de Garanhuns, Dom Moura, e depois removido aqui para Recife, para o HR. O trabalhador rural Cosmo Nonato Souza, de 44 anos, foi agredido a facadas na Avenida Antônio Pereira, ou Rua José Cícero Souza, na cidade de Tabira. Suspeito Francisco Batista do Nascimento, que logo em seguida foi preso em flagrante, e o senhor Cosmo Nonato de Souza foi socorrido no hospital em Afogados da Ingazeira. Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu afogado na manhã de ontem, no município de Águas Belas, no Agreste do Estado. A criança estava sob os cuidados de uma amiga da mãe quando caiu na piscina da casa da cuidadora. O bebê chegou a ser socorrido para o Hospital João Secundino de Souza, onde já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um carro Fiat Fiorino bateu em um cavalo, animal na pista, na BR-423, altura do quilômetro 85, no município de São João, no Agreste do Estado. O condutor do veículo, Antônio Jadson de Amorim Vieira, 24 anos, morreu na hora. O carona, Pedro Lucas, identificado como Pedro Lucas, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital local. O corpo de Anderson Jadson de Amorim Vieira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
Um homem foi encontrado morto e enforcado na zona rural de Pesqueira e na casa dele a polícia apreendeu uma espingarda. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A polícia militar apreendeu uma jovem de 23 anos de idade que estava com um celular produto de roubo. A suspeita, que mora no bairro Inabe, que fica na cidade de Tamandaré, já tinha passagem pela justiça por crime de tráfico de entorpecentes. O elemento Eriston Augusto Barbosa de Lima, de 21 anos de idade, morador do bairro da Coab 2 em Garanhuns. Ele foi preso após tentar agredir os parentes e quebrar tudo dentro de casa. Isso na avenida de Olinda Silvestre Valença, na Coab 2. Ele estaria embriagado, esse cara, chegou em casa brabo, quebrou 2 janelas, porta do guarda-roupas, porta do quarto, amassado a porta da geladeira, quebrou garrafas, louças, além de tentar agredir o tio e a própria avó. Que sujeitinho! E ele disse ainda que ao sair da delegacia iria degolar o próprio tio. Tava ou não tava com o diabo no couro esse cara? Que situação! Na rodovia PE 166, em Brejo da Madre de Deus, um homem foi assaltado por 2 homens armados numa motocicleta. Os caras roubaram o carro da vítima, uma caminhoneta Hilux branca de placa OYQ 4J16. Uma jovem de 19 anos de idade teve a residência invadida no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns, no Agreste do Estado, por 2 homens e uma mulher que a agrediram a golpes de faca peixeiros. Criminosos fugiram e a vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal, na Casa de Justiça e Cidadania no Coque. Estão lá os sargentos Eliezer de Paraty e Moisés e Riquinho, irmão do nosso companheiro radialista Tony Sena. Riquinho mora do Conjunto Praia do Janga, onde residem Davi e Fátima. A turma do Campol também sintonizada com a gente, inclusive o presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos do Tatu e também o comissário Euclides, esposa de Marise. Paulo Pretinho da Funerária, em frente ao cemitério de Santo Amaro. Ele e Manuel Silvestre também mora no Mercado das Flores. Ivanildo Regis, lá no CREMEP, sempre conectado com a gente aqui na Jornal. A Polícia Federal deteve na BR-423 em Garanhuns, no Agreste do Estado, um homem que era procurado pela Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia em Santa Catarina. Ele foi levado para a delegacia de Garanhuns. Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na rua Verilda Coutinho, no bairro Cajá, em Carpina. Abraão Marcos da Silva confessou ao efetivo que estaria traficando entorpecentes, maconha. Ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. O William, conhecido como Pinóquio, ele é amigo de Bill Palito do Alto do Eucalipto. O cantor evangélico J. Mota, o irmão Mota, José Mota, ele é ex-motorista da antiga empresa de ônibus São Paulo. A esposa dele, Gildete, e a irmã dele, Joanita, estão preparando aí um almoço com os evangélicos, inclusive com os irmãos Irani e também Cláudio No. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Arlindo da Costa Cabral, José Valdevelde Melo da Silva, Renivaldo José de Oliveira, Hugo Rufino Barbosa e Nelson Rocha da Silva. Uma discussão entre inquilino e proprietário de um imóvel resultou nos crimes de ameaça, crueldade contra animais e invasão a domicílio na rua Papa João VI, no bairro Novo, em Carpina. Márcio José da Silva, armado com uma barra de ferro, invadiu a residência de Valdemiro Vicente do Nascimento, de 51 anos, onde desferiu golpe contra uma cachorra, principalmente pertencente à vítima. Márcio, inquilino, foi preso pela polícia militar. 2 veículos colidiram frontalmente na PE 90, pertinho da penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste do Estado. 2 pessoas feridas, entre elas um sargento da Polícia Militar. Os 2 feridos foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados para o Hospital José Fernandes Salsa.
População prende dupla suspeita de roubar celular no centro do Recife. Os dois suspeitos tentaram correr, mas acabaram detidos na Rua da Aurora, a poucos metros da sede da Polícia Civil. Um rapaz chegou a pedir para pararem de bater em um dos suspeitos. A polícia foi acionada para levar os dois homens para a delegacia. Perseguição policial termina com 3 suspeitos baleados em Jardim Paulista. Os feridos são suspeitos de roubar um táxi, isso mesmo. Durante tentativa de fuga, os suspeitos capotaram o veículo e bateram em um poste de iluminação pública. Ao sair do carro, teriam abrido fogo contra os policiais, que revidaram e balearam os criminosos. Os 3 foram socorridos no Hospital da Restauração, onde estão custodiados. Na prisão, foram apreendidos um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, além do táxi roubado, carro todo machucado, todo batido. A investigação está com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. José Lucas da Silva, de 22 anos, residente na Travessa das Flores, em Rio Doce, Olinda. Ele sofreu ferimentos, vítima de um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava em um carro e foi socorrido na emergência do HR. Carlos Alberto Inácio da Silva, 55 anos, residente na Rua Frei Damião, em 2 Unidos. Ele sofreu ferimentos, vítima de uma colisão envolvendo 2 motocicletas. David Wallace Silva Souza, de 19 anos, residente na Avenida 4, Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava numa motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto a bala no bairro do Jardim Brasil 2. André Aniceto Pereira Filho, um rapaz de profissão não informada, estava desaparecido há cerca de 10 dias. E ontem ele foi encontrado morto a bala no residencial Cuca Legal, localizado na Rua Guaiana, no bairro do Jardim Brasil 2, em Olinda, por trás da empresa garagem de ônibus da Caxangá. De acordo com a informação, ele seria usuário de drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Ladrões matam, assaltam e matam barbeiro a tiros em São Lourenço. A vítima, Gilberto José da Silva, com 28 anos de idade, era barbeiro. Ele morava no Engenho Santa Rosa, em Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. Ele, ontem à tarde, por volta das 5h30, trafegava na motocicleta dele uma moto amarela de placa GPG 0866. Estava com a namorada dele na garupa da moto, quando foi assassinado a tiros na Avenida Dr. Francisco Corrêa, na comunidade Vila da Saudade, no centro, em São Lourenço. 2 homens numa outra motocicleta. Os criminosos se aproximaram, mandaram a namorada descer da garupa da moto e depois meteram bala nele. Disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça. Mataram o rapaz, levaram o celular dele e também a bolsa da namorada dele. A polícia tem essa linha de investigação, que é o latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo do barbeiro Gilberto José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Antônio de Campos. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.